Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria, em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E a esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, internautas que agora nos assistem pelas ondas da internet, nesse salão maravilhoso, abençoado, sem dúvida nenhuma, repleto de espíritos amigos, espíritos protetores e também espíritos que vêm estar conosco para aprender, para usufruir das vibrações desse espaço construído há décadas com muito carinho, com muito amor, nesse espírito de fraternidade, nesse espírito de união das pessoas a partir dos ensinamentos do Cristo, a partir da doutrina espírita. Eu estou aqui com muita gratidão para falar para vocês hoje, dar continuidade nesse programa. Nós estamos distantes fisicamente, mas continuamos as nossas atividades extremamente importantes, a nossa reflexão, a oração em casa, o evangelho no lar. Esse é o momento em que nós temos que, vamos dizer assim, buscar ainda mais energias nossas, interiores, para suprir essa ausência do ambiente formal, o ambiente que nós frequentávamos, que nós assistíamos às palestras, os cursos, tomávamos o passe. Isso faz muita falta. Mas os espíritos não nos abandonam. E como Cristo disse, onde tiver lá uma pessoa, duas pessoas reunindo em seu nome, lá ele estará. Então, não vamos negligenciar desse aspecto da importância de estarmos sempre em sintonia com o plano superior, o plano espiritual superior, em todos os dias das nossas vidas. Prosseguindo os nossos estudos, eu preparei para a gente conversar aqui um tema, o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema extremamente intrigante. É óbvio que não vai ser em meia hora que eu vou resolver tudo, vou abordar todos os aspectos. Mas fica aí a sugestão, fica aí a provocação, digamos assim, a boa provocação, para vocês irem lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, Há muitas moradas na casa do meu Pai. É uma
expressão, como eu disse, intrigante. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que moradas são essas? O conceito mais clássico e para nós extremamente compatível com a ciência moderna, com a astronomia, nós observamos o universo. Vimos da Idade Média, bem depois do Cristo, o Cristo disse isso há 2000 anos. 1500 anos depois, 1400 anos depois, ainda se resistia ao conceito de que a Terra não era o centro do universo. Que a Terra é simplesmente um planetinha de quinta grandeza, um planetinha pequenininho, humildezinho, num sistema solar pequenininho, humildezinho, dentro de uma galáxia pequena, num universo que nós não temos a menor ideia do tamanho. Não temos a menor ideia. Os telescópios modernos, o tal do Hubble, eles levam essa informação, chegam a um alcance inimaginável e não conseguem terminar. A cada passo, a cada potencial, digamos assim, que esses equipamentos atingem e alcançam, descobre-se mais e mais e mais planetas, sistemas solares, galáxias. Então, é uma infinitude. E aí a gente faz o caminho de volta, e quer concentrar tudo aqui nesse planeta. Então, para nós espíritas, isso é muito claro, concordando com a ciência, até porque é uma das expressões muito clássicas de Kardec. Né? Se um dia algum postulado da doutrina espírita contradizer a ciência, abandonem esse postulado e sigam a ciência. Pô, mas a ciência é mais importante que a religião? Não. Ambos têm a mesma importância, porque ambos são criações de Deus, tratam do universo. Quer dizer, a religião não é a criação de Deus, mas a religião busca entender, compreender a criação de Deus, a ciência também, cada um por um enfoque. A religião enfoca mais na questão moral, comportamental, do dia a dia, e a ciência é mais pragmática, mais cartesiana, quer ver, mais São Tomé. Está certo. Só que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a ciência vai se aproximando do espiritismo. Não que isso deva nos envaidecer, não, está vendo? Nós espíritas estamos junto das ciências, nós estamos certos. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. É simplesmente analisar que a doutrina espírita nasceu há pouco tempo como uma obra dos espíritos. Não foi uma obra de homens, não é uma filosofia de uma pessoa, é uma obra trazida pelos espíritos. Allan Kardec simplesmente não, uma missão maravilhosa, fantástica, um divisor de águas na história da humanidade, mas ele codificou, ele sistematizou esses ensinamentos, esses conhecimentos trazidos pelos espíritos, sob a coordenação do Cristo. Sob a coordenação do Cristo, a codificação trazida pelos espíritos por meio da missão de Kardec. Então, a gente fica dessa forma, assim, tranquilo, porque sabe que foram os espíritos inspirados, coordenados pelo Cristo que trouxeram. Então é uma obra que também vai caminhando aos poucos, sendo entendida, sendo dissecada, analisada, traduzida conforme a nossa maturidade. Conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos enxergando melhor as mesmas coisas. Você lê o Evangelho várias vezes, cada vez que você lê, você enxerga de uma forma diferente. Por quê? Mudou? Não, não mudou, mudou você. Você adquiriu mais conhecimento, mais experiência, viveu mais situações dolorosas ou não, a leitura passa a ter um outro significado. Você começa a perceber, olha, tem aqui uma linha que eu não tinha dado atenção, puxa, como é importante. Então vale a pena estudar. É uma das bandeiras principais da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É fundamental. Cada vez a gente pega o Evangelho, pô, é um livro só, mas eu já li. Leia de novo. O Divaldo conta, que a Joana de Anjos fala para ele, no filme, dá para ver, né? No filme da vida do Divaldo, ele leu o Livro dos Espíritos, aí falou para ela, e agora, o que eu faço? Releia. Releu o Livro dos Espíritos, e agora, releia. E cada vez que relê, está relendo até hoje, 70 anos, mais de 70 anos de doutrina, de mediunidade, de palestras, de obra social, está estudando o Livro dos Espíritos até hoje e cada vez aprende mais. Nós, que, vamos dizer assim, estamos alguns passinhos atrás, devemos estudar da mesma forma e vamos nos surpreender de uma forma assim, fantástica.
Esse capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, então fala justamente disso. Mas por que tantas moradas? Porque realmente a criação de Deus é infinita. Mas também para agrupar os espíritos de diferentes naturezas. De diferentes naturezas. A gente está muito focado no nosso mundo e fica imaginando que está tudo assim. Muitos chegam ao ponto até de, vamos dizer assim, balançar na fé em Deus. Porque olha para a Terra e fala, nossa, esse planeta está tão bagunçado. É tanta coisa errada, é tanto problema. Eu não posso acreditar que isso aí é obra de Deus. Tem gente que chega a balançar. Mas é realmente essa visão estreita, uma visão da Terra. É quase que uma visão geocentrista, lá da Idade Média, onde a Terra era o centro de tudo. Nós temos que abrir a cabeça. Daí a importância dessa visão das muitas moradas na casa do meu pai. E vamos dizer assim, um conceito anterior, um alicerce anterior, para a gente entender, não só isso, mas para entender a doutrina espírita, poder ampliar o estudo da doutrina espírita, nós temos que entender em que bases nós estamos estruturados. Nós estamos estruturados principalmente em 5 bases. A primeira delas, a crença em Deus. Isso é fundamental. Olha, eu adoro o espiritismo, vou lá no centro, eu tomo passe, eu uso palestra, eu isso ou aquilo. Eu só tenho um detalhezinho, eu não acredito em Deus. Não dá. Você pode ser uma excelente pessoa, nada a ver com a questão moral. Tem muito ateu bacana, ateu bom, decente, evoluído. A maioria são muito inteligentes, né? Então não tem nenhum problema você não crer em Deus. Agora, você não consegue ser espírita. Porque todos os nossos postulados são estruturados, baseados nesse axioma, nesse pontapé inicial. Nós cremos em Deus. E como? Deus justo, onipotente, onipresente, onisciente. Então, nós cremos num Deus com essas características. E é isso que nos faz olhar o mundo de uma forma esperançosa. Porque se Deus sabe de tudo, pode tudo, está em todo lugar, e essas coisas estão acontecendo, então Ele está sabendo. Ele poderia modificar e não o faz. Por quê? O Evangelho tem uma expressão muito clássica. Tudo na vida tem uma causa justa e um fim útil. Então, alguma razão há para isso. Mas que razão que é essa? Tal? O estudo nos deixa muito claro. A razão é a necessidade do progresso humano. A razão é justamente a evolução. Como nós temos uma visão ampla das muitas moradas, da infinitude do universo, nós não imaginamos que na nossa condição atual, ao desencarnarmos, nós temos estrutura, estofo, conteúdo, recheio suficiente para ir para um paraíso eterno. Olha, do lado do Cristo, Francisco de Assis, quem somos nós? Quem somos nós para achar que daqui 10, 15, 20, 30 anos, 40, quando desencarnarmos, vamos ganhar um par de asas? A gente ainda é cheio de defeitos, cheio de problema, de picuinha, de intolerância, de chatice, de ambição. Vamos olhar para o espelho. Não precisa olhar para os facínoras, para os assassinos, para os corruptos. Pode até analisar também. Mas vamos olhar os nossos defeitos. Intransigência, quanta discussão em casa, na rua, no trânsito, na vizinhança. Imagina se vai tudo para o céu. Não vai. Não vai. Vai para onde? Vai queimar no fogo do inferno? Não, vai crescer, vai evoluir. Vai evoluir, vai progredir. Aí eu olho para a Terra, mas como é que eu vou evoluir num país desse? Esse negócio está piorando a cada dia. Não está. Mas mesmo que tivesse. Aí entra a visão da pluralidade, das múltiplas moradas da casa do Pai. Então, a crença em Deus, nessa justiça, na bondade, é fundamental. Depois, a sobrevivência do espírito. O espírito sobrevive. Aquele do pó viesse ao pó. Não, o pó retorna. Quer dizer, que sentido isso? E as pessoas sabem disso. Quer dizer, se tivessem dentro de si a certeza, não, olha, morreu, acaba tudo. Se vira pó, acaba tudo. Pô, acaba o estresse. Mesmo uma pessoa que esteja, vamos dizer, com uma vida boa. Eu estou com a vida boa, tenho dinheiro, tenho família legal, está tudo certo, estou com a vida boa. Mesmo essa pessoa tem intranquilidades. Mas eu vou ficar velho, vou perder isso tudo. Meus filhos saem, não sei se vão correr risco, alguma coisa. Tem tranquilidade. Se você soubesse, não, morrendo acaba tudo, seria muito melhor morrer, porque acabou tudo, não tem mais nada. Então todo mundo sabe instintivamente que isso é uma balela.
isso é uma balela. O espírito sobrevive, o corpo morre, vai para o pó. A expressão não é equivocada. Vai para o pó, mas o espírito sobrevive. Sobrevive e se comunica. A comunicabilidade dos espíritos é outro supedâneo, é outro suporte, outro alicerce. Eles se comunicam, tanto se comunicam quanto nos trazem toda a nossa doutrina. A doutrina espírita ela é 100% estruturada na mediunidade. Na mediunidade da comunicação, dos livros. Obviamente, depois o estudo, há vários escritores, oradores, que não são médiums. Falam de si, falam pelos seus estudos, falam pelo seu esforço, pela sua capacidade individual, intelectual, mas onde eles foram se instruir, onde eles foram buscar, qual é a fonte desse conhecimento? Na comunicação dos espíritos. Então é fundamental também. Eu sou espírita, adoro, vou no centro, mas não acredito em espírito. Não acredito. Vai continuar frequentando o centro, não tem problema nenhum. Pode frequentar centro, mas não vai conseguir avançar na literatura. Como é que você vai ler um livro que você não acredita? Olha, leia uma obra de Joana de Ângeles. Quem que é Joana de Ângeles? Não, espírito. Espírito eu não acredito. Espírito eu vou ler o quê? Vou ler alguma coisa que eu não acredito? Então é fundamental acreditar na comunicabilidade dos espíritos. Na reencarnação. A reencarnação é o outro ponto, justamente a principal base da consolação. Quando Cristo disse, eu vos mandarei o Consolador prometido, e o Espiritismo entende ser a ferramenta de consolação, a reencarnação é justamente a estrutura disso. Como consolar uma pessoa que perde um ente querido? Como consolar uma pessoa que comete um grave erro? Como consolar essa pessoa? Como chegar, sem pieguismo, nada, como chegar para um assassino, para alguém numa cadeia, falar, vou consolar você. Você vai para onde? Deus vai te perdoar? Peraí, pô. Você é um assassino, um criminoso, um corrupto, fez um monte de coisa errada, Deus vai te perdoar? É assim que funciona? E o bom, então? Que mérito o bom tem? Não. Deus vai te perdoar como pessoa, mas os seus equívocos você vai ter que resgatar. Aonde? No inferno eterno? Não. Reencarnação, novas oportunidades, novas chances. Não vai ser um parque de diversões. São oportunidades que virão, vamos dizer assim, estruturadas, esculpidas pela memória do passado. Então quem prejudicou muito vai ter dificuldade. Para ser castigado? Não. Mas para entender pedagogicamente a importância de ser correto, ser bom, ser decente, ser caridoso, amar ao próximo, respeitar a natureza, respeitar as outras pessoas, vai passar dificuldades. Como um aluno que vai mal na escola por preguiça, porque matou a aula, porque faltou, porque não estudou, ele vai ter que repetir de ano. Vai de novo para uma escola, não raras vezes, uma escola mais dura, com mais restrição, com menos lazer, menos final de semana, menos mimos. Para quê? Para ser castigado? Não, para valorizar aquele tempo que ele desperdiçou no ano passado, que ele só enrolou. Então é a reencarnação que dá essa beleza, essa certeza. Haja o que houver, há uma chance. O Cristo disse, é uma frase que a gente fala solto, eu falo sempre, e vamos pensar nela. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Nenhuma. As ovelhas somos nós, o rebanho do Cristo. Mas tem aquelas ovelhinhas que escapam, tem que ir lá puxar pela orelha. Tem aquelas que tem que amarrar. Tem. Mas nenhuma vai se perder. Agora, quem for uma ovelhinha inteligente, se antecipa, segue o pastor. Vai atrás do pastor. Mesmo que você não consiga ir coladinho no pastor do lado, igualzinho, vai lá atrás, mas vai olhando o pastor lá de longe, falando, está lá o meu pastor. Aquele caminho, para onde ele está indo, é para onde eu vou. Vou demorar um pouco mais. Tenho mais dificuldade nos obstáculos, canso, quero sentar, dou uma desviadinha aqui, dou uma desviadinha ali, mas não tiro o olho dele. Não tiro o foco dele. É como a gente tem que se ver, tocando a vida com foco no pastor, com foco no Cristo. E a esperança, sabendo, puxa, eu não consegui. Não tem problema. Se você fez o seu melhor, você fez o seu máximo, já fez bastante, fez muito. Fez muito. Novas oportunidades virão. Se você aproveitou bem o seu tempo, as oportunidades serão boas. Como na parábola dos talentos. O Senhor vai viajar e distribui talentos aos seus servos, dá um para um, outro para outro, para outro. Aí um enterrou, nem juros colocou. O outro desperdiçou, aí veio aquele que investiu, devolveu para mais. Esse vai receber mais oportunidades. E o outro que enterrou? Vai ter mais dificuldades.
Qualquer empresário faz isso. Você tem 3, 4 funcionários, pode dar as mesmas ferramentas. Aquele que produziu mais, é nesse aqui que eu vou investir. Vou dar mais ferramenta para ele, vou dar mais estrutura para ele, porque ele multiplica. E os outros, vou mandar embora? Não. Os outros vão amargar um pouquinho, vão aprender, vão olhar o outro e falar, puxa, está vendo? Ele alcançou esse objetivo se esforçando, fazendo por merecer. E a reencarnação é essa certeza, porque nos coloca chances eternas. Agora não vamos empurrar com a barriga por causa disso, né? Tem gente que fala, quando você fala, fulano, você vai perdoar lá? Ah, não vou, não. Nessa encarnação? Não, o que ele fez para mim, isso não se faz. Não, nessa encarnação. Olha que tristeza, né? Tristeza. Chega a ser, me perdoe a palavra pesada, não chega a ser burrice. Se você sabe que tem um processo reencarnatório, se você sabe que você tem a necessidade de perdoar, não pelo outro, pelo que o outro fez, por você, para crescer, para evoluir, para se libertar dessa mágoa, desse ranço. Por que vai esperar a outra encarnação? Para quê? Para reencarnar com esse negócio na consciência? Reencarnar com esse ranço na consciência? Resolve agora, se esforça um pouco, engole seco. Resolve agora o que der, o que for possível. E o último postulado é a pluralidade dos mundos habitados. Que também, nada disso fecha se você não acreditar na pluralidade dos mundos habitados. Porque você fala em reencarnação, evolução, progresso, mas onde é que vai esse povo todo? Onde é que vai esse povo todo só reencarnando e tal? Então, são vários planetas. E isso é bacana, porque a gente começa a analisar agora a questão da transição planetária, da evolução. A evolução é permanente, tudo evolui. A pedrinha evolui, tudo evolui. Não tem nada que não evolua. E os planetas também evoluem. E o planeta Terra, o Evangelho, no capítulo 3, fala com toda clareza. É chegado o momento. Não é o dia, né? A gente fala, chegado o momento, está todo mundo se preparando para o apocalipse, nada disso. É chegado o momento. Os espíritos já se referiram dessa forma a Kardec no Evangelho, que foi editado em 1864, uma mensagem no Obras Póstumas em 1866, mas que, deixando muito claro, é chegado o momento. Já se passaram mais de 150 anos desse momento. Então, é um momento longo, mas é o momento que o planeta está em transição para o progresso, para a melhora, para o crescimento. Como é que isso vai se dar? É uma separação de vibrações, simples, é uma coisa assim, muito simples. Nós temos hoje no planeta Terra situações que chocam, que agridem, diferenças que agridem. Pessoas muito boas e pessoas muito equivocadas, cometendo uma série de equívocos. E isso choca. Então, essa diferença ainda é, vamos dizer, necessária. Porque mesmo essas pessoas boas ainda têm dívidas, débitos, questões a aprimorar. Então, essa convivência ainda é justa, correta. Mas com a evolução, e aí a importância de aproveitar esse processo evolutivo, essas pessoas vão se libertando dessa necessidade de conviver com tanta maldade, com tanto erro, com tanta corrupção, com tanto ódio, e vão conquistando um status melhor. E esse status vai ser construído aqui na Terra, que vai sair do planeta de provas e expiações, que é hoje. Hoje é uma colônia penal espiritual, é um hospital espiritual. Não são referências da minha cabeça, não, estão aqui no próprio Evangelho. Mas nessa transformação, vai ser já uma clínica de recuperação. Não vai ser o paraíso, não. Mas já vai ser uma clínica de... A gente sai da UTI, sai da camisa de força, olha, pode soltar, ele já não vai agredir mais ninguém. E vamos para uma comunidade onde o bem já seja uma finalidade maior. Vai continuar a ter erro, vai continuar tendo problema, mas numa proporção muito menor. Hoje a gente vê, estatisticamente, vê claramente, pela informação dos espíritos inclusive, que o mal prepondera. O mal é mais, não só mais insidioso, mais audacioso, mas quantitativamente também mais presente. No mundo de regeneração, essa balança começa a inverter, porque as pessoas estarão preocupadas com o seu progresso, com a sua melhora, continuando a cometer equívocos, que são, no nosso padrão, no nosso nível, a melhor forma de você acertar, errando. Que aí você descobre qual é o caminho, depois que você bateu a cabeça, você percebe, e se a sua meta, se o seu objetivo for acertar, você já corrige o seu rumo rapidinho. Então, essa transição está acontecendo nesse momento.
volto a dizer, um momento largo, né? Momento, ninguém pode precisar o quanto tempo, mas está acontecendo. E o que vai acontecer com os outros? Aquela turminha do outro lado, do lado inferior. Aquela turminha que não quer saber de melhorar, que está aí destilando ódio, que está com mágoa, com guerra, matando. Todos os dias a gente assiste marido matando mulher, todos os dias espancamento, estupro, corrupção, todos os dias maltratando os animais, maltratando a natureza. O que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão ficar agrupados pelo sentimento, pela vibração, pelo padrão vibratório, pelo padrão de evolução. Vão ficar agrupados. Mas aonde? Para não chocar a turminha do planeta Terra que está crescendo. Vão para outro planeta. Vão ser exilados. Como muitos que estão hoje aqui na Terra foram exilados de outros planetas. Foram expurgados pela sua vibração, pelo seu comportamento. É como uma escola boa, bacana, todos os alunos fazem direitinho, estudam, tal. Aí aparece aquele aluno que apronta, que começa a perturbar os outros. O que o diretor da escola faz? Não, vou colocar você numa escola mais apertada. Você vai sair daqui, você vai para uma escola com uma vigilância maior, com cuidados. Aqui essa escola é muito livre. Você não sabe usar a sua liberdade. Então vai para um lugar mais apertado, vai para um lugar com mais disciplina, com controle. É assim que vai acontecer. Esses espíritos vão ser exilados num planetinha, também num processo de evolução, e eles vão conviver com essas asperezas, criadas pelo próprio comportamento. Asperezas essas que inclusive contam com a colaboração das leis da natureza, como nós vivemos aqui hoje, catástrofes naturais. Não é só o homem que apronta. Também Deus, entre aspas, não que Deus apronte, mas Deus também providencia catástrofes para nos ensinar. Está aí o tal do coronavírus e outros tantas doenças, calamidades, tsunami, tem um monte de coisa aí que a gente vê, acidentes absurdos, gravíssimos, de grandes proporções. Faz parte, esse mundo ainda é um mundo que as pessoas precisam passar por isso, por essas experiências. Então, esses espíritos que defasaram para o mal vão ser exilados nesses planetas e, a partir dessas dificuldades, da luta pela sobrevivência, que eles também têm a centelha divina, todos têm. Também têm essa vocação divina ao crescimento, ao progresso, e eles vão lutar contra isso e vão progredir. Deram uma mancadinha, saíram da escola que estava crescendo, ficaram um tempinho junto com os gazeteiros. No meu tempo falava isso, né? Gazeteiro, menino que falta matar a aula, tudo era gazeteiro. Mas também vão progredir. Deram uma atrasadinha de leve, dá uma demoradinha de leve, mas também vão progredir. E segue adiante. Depois nós vamos para os mundos mais equilibrados, os mundos felizes. Depois dessa etapa da regeneração, não tem a menor ideia, ninguém tem ideia do quanto isso pode demorar. Até a gente chegar no mundo espiritualizado pleno, felicidade plena. Digamos assim, numa comparação para nós entendermos, como se todo mundo, vocês já imaginaram um planeta só com um monte de Jesus Cristo? Vocês já imaginaram? Um monte de Cristo, todo mundo com aquele padrão de comportamento, aquele padrão de postura, de sentimento, de vibração, de evolução. Isso acontecerá. Não existe essa hierarquia permanente na criação de Deus, pessoas criadas melhores, espíritos criados melhores. A nossa visão é de um Deus único, criador de tudo e de todos, e sem privilégios. Nós, espíritas, não cremos em anjos, não cremos nessas figuras, em santos, que são diferentes das pessoas. O Cristo mesmo afiançou, quer dizer, não é uma visão nossa, uma opinião. Está lá, nos ensinamentos do Cristo. Vós sois deuses, ele disse. Tudo o que eu faço, vós podereis fazer. E mais, ele ainda disse isso, e mais. Então, deixou bem claro a sinalização. O caminho é esse. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, pelo meu exemplo, seguindo o meu caminho. É o pastor, ele está lá na frente, muito na frente. Mas aqui com o nosso binoclinho aqui, a gente pega e olha e fala, é lá que eu quero ir. É lá que eu quero ir. Temos tudo nas mãos. Todas as ferramentas, todas as oportunidades, o conhecimento.
o raciocínio, o livre-arbítrio. Precisamos nos esforçar, entender, estudar, para fortalecer o coração, fortalecer a convicção. Esse é o caminho. Devagarinho, colocando o Espírito em primeiro lugar. As coisas do Espírito, o progresso espiritual à frente do prazer, da satisfação material, que não traz felicidade nenhuma. A gente busca, no nosso chipzinho divino, a gente tem esse anseio de ser feliz. Agora, passando pelos apelos da matéria, a gente confunde o conceito de felicidade. E vai atrás da euforia, vai atrás do prazer efêmero, o prazer que dá consequências ruins. E esquece a felicidade, que é algo interior, de sentimento. É espiritual e não depende de nada que esteja acontecendo aí fora. Esse é o desafio da transição. É o desafio do momento, que nós espíritas temos assim a vantagem de enxergar dessa forma. Dá uma vantagem por um lado e uma responsabilidade maior por outro. Está nas nossas mãos. Fica o convite. Para mim mesmo, como se eu estivesse falando para o espelho. Estou falando agora com a câmera, mas como se eu estivesse falando para o espelho. Ergue a cabeça. Olha o pastor lá na frente e segue. Apesar de tudo, por mais doloroso às vezes que seja o caminho, por mais cansativo que seja o caminho, esse é o caminho do bem, o caminho correto. E lá no final, nós vamos olhar para trás e vamos perceber como foi importante, como valeu a pena, como foi bom. Tudo será resgatado, os sentimentos, os amores, as pessoas, nada se perde. Deus nos fez para a felicidade, e a felicidade só se faz com amor incondicional a todos, sem separação, sem perda, sem nada. É aquela expressão que resume bem o ensinamento do Cristo, toda a lei de Deus, como ele mesmo disse quando foi perguntado. Onde é que está escrita? Fala aí numa frase, resume, concentra toda a lei de Deus. E ele disse: ama a Deus, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí uma lição de casa para muito tempo, mas muito certa, muito correta, real e possível agora, hoje. Muito obrigado pela atenção. Que Deus nos abençoe mais uma vez.